Olá, turma! Dando continuidade às aulas sobre as fichas do imposto de renda, falaremos hoje sobre alimentandos. Na aula passada, nós falamos sobre dependentes, mas antes de falar sobre os alimentandos, eu vou responder uma pergunta que o aluno Fernando me fez. Agradeço a Fernando por essa pergunta. E aí eu vou esclarecer primeiro essa pergunta com relação a dependentes. Após esclarecer essa pergunta, a gente entra aí no conteúdo aí de alimentantes, A pergunta do Fernando foi a seguinte: professor Aladim, eu posso colocar minha sogra como minha dependente? Quando fala em sogra aí, alguns já tem aí, se arrepia todinho, Ele disse o seguinte: aquela danada da minha sogra passa o ano todinho me dando trabalho. Eu quero lucrar alguma coisa com ela. Não é possível que eu não lucre nada com aquela minha sogra, que me dá trabalho o ano todinho. E aí me perguntou, Posso colocar ela como dependente? E eu disse, boa pergunta, Fernando. Você pode sim colocar ela como sua dependente. Então você pode colocar sogra e sogro como dependente, desde que você faça sua declaração conjunta com sua esposa. Então, se o Fernando lá faz a declaração conjunta com a esposa dele, onde ele coloca a esposa dele como dependente dele, lembra do que eu falei da mochilinha? A esposa dele traz uma mochila. Traz com ela a dependência da sogra. Que não é lá essas coisas todas não, Mas a gente viu que na mochilinha tinha bônus e ônus. Mas nesse sentido, a sogra vai ser boa. Então ela pode ser dependente, mas a gente tem que ter cuidado naquela regrinha lá, Qual a regrinha? A sogra ou o sogro só pode ganhar até 22.847,76 centavos. Então entra nessa regrinha aí também, na mesma regra que ocorre para os pais. Então, pode sim colocar a sogra, Fernando, desde que ela só tenha rendimentos aí de até 22.847,76 centavos. Então, entra na mesma, como ela é mãe da sua esposa, ela entra na mochilinha lá da sua dependente, da sua esposa. Beleza, Fernando? Então aí tem como você lucrar alguma coisa com essa sogra que lhe deu trabalho o ano todo, Colocar como dependente, inclusive colocar despesas médicas, aí despesas, algumas despesas médicas odontológicas que foram pagos aí com essa sua sogra. Então você vai lucrar aí, vai deduzir aí esses pagamentos na sua declaração de imposto de renda. Se tiver alguma dúvida, pessoal, se mais alguém tiver alguma dúvida com relação ao assunto abordado, podem fazer a pergunta lá no fórum, que eu respondo a pergunta lá no fórum e também trago esse questionamento aqui na próxima aula. Quando a gente está gravando as aulas, eu vou lá e acrescento essa pergunta, essa dúvida, para deixar claro para todo mundo. E aí, pessoal, eu disse que logo após essa pergunta de Fernando, eu ia entrar na aba de alimentandos, mas eu me lembrei aqui, eu estou vendo aqui que a gente teve outras perguntas também. Eu tive uma pergunta aqui da Giulia Leite. Eu acho que a pronúncia é assim mesmo, Giulia Leite. E o que é que ela perguntou? O primeiro questionamento dela foi: o que é o carnê-leão e quem precisa fazê-lo? Eu falei lá no início, nas primeiras aulas, que existia o carnê-leão, Eu vou falar dele mais lá na frente, quando eu estiver na aba de autônomos, mas eu vou dar uma adiantada aqui para Giulia. E para vocês aí que também têm a mesma dúvida, O Carnê-Leão, minha amiga, é um programa da Receita Federal, que inclusive eu deixei o link lá para vocês, que algumas pessoas estão obrigadas a preencher, a declarar
e calcular, na realidade, o imposto de renda do mês através desse Carnê-Leão, desse programinha. E aí a gente tem como importar os dados quando a gente vai fazer a declaração de ajuste anual, que é essa que a gente está fazendo agora e que a gente está trabalhando. A gente tem como importar os dados que foram preenchidos lá no programa do Carnê-Leão. E a segunda pergunta é: quem está obrigado a preencher, a fazer o Carnê-Leão? Né? Está obrigado, amiga, a preencher o Carnê-Leão aquelas pessoas que obtiveram rendimentos provenientes de, ou que é autônomo, ou algum rendimento aí que teve de pessoa física, recebendo pessoa física, ou do exterior, durante o mês, que ultrapassou aí R$ 1.903,98. Então, pessoas que obtiveram rendimentos provenientes de serviços autônomos ou do profissional liberal ou que receberam do exterior valores superiores a isso aí, essas pessoas devem calcular o imposto de renda mês a mês através do programa de Carnê-Leão. Então, lá no programa de Carnê-Leão, você tem como calcular isso, fazer um livro caixa, caso você seja profissional autônomo, dizer quanto é que você pagou de INSS naquele mês. Então, tudo isso você faz lá no programa do Carnê-Leão. Beleza? A segunda pergunta da Gília foi o seguinte: sendo o titular do seu imposto de renda um beneficiário de pensão alimentícia, há imposto tributado sobre a pensão? Sim. Se a pessoa que recebeu, a pessoa que está pagando a pensão, existem duas situações que a gente vai ver aqui com relação aos alimentados, né? A pessoa que está pagando a pensão, ela não vai pagar imposto de renda sobre aquilo que está pagando. Pelo contrário, ela vai colocar lá nas despesas dedutíveis o valor que pagou de pensão. Mas a pessoa que está recebendo, o indivíduo que está recebendo a pensão, este sim vai tributar esse valor. Se o valor atingir o teto do imposto de renda, por exemplo, se ele atingir lá os R$ 28.559,70, essa pessoa está obrigada a declarar imposto de renda. Então, se atingiu, ela vai estar obrigada a declarar imposto de renda. E esse valor é tributado no imposto de renda. Beleza, Gília? Outra dúvida dela foi o seguinte: por que de a tributação por deduções legais e por desconto simplificado, que são calculados automaticamente pelo sistema, pelo programa, né, possui valores tão discrepantes? Aí eu já puxo outra pergunta, porque é uma ligada à outra, né? E ainda, podemos escolher qualquer um dos tipos, ou seja, por dedução legal ou por desconto simplificado para o pagamento, ou tem alguma regra para escolher um ou outro? Vou responder suas duas perguntas, apesar da gente também falar lá na frente mais sobre as deduções legais e o desconto simplificado. É o seguinte: o próprio sistema ele dá essa opção, isso é uma escolha. A legislação não amarra, não diz que pessoa X é obrigada a fazer completa e pessoa Y é obrigada a fazer pelo desconto simplificado. Isso é uma opção do contribuinte. Assim como nas pessoas jurídicas, elas têm a opção de regime de tributação, por exemplo, as pessoas jurídicas, dentre alguns requisitos, ela pode ser simples nacional, lucro presumido ou lucro real. Na pessoa física, a Receita dá a opção: olha, você quer ir pelo desconto simplificado ou você quer fazer por deduções legais. E aí, qual a principal diferença entre as duas? Eu não vou aprofundar aqui porque a gente vai falar mais adiante, mas, de forma geral, a principal diferença entre as duas é que no desconto simplificado, o sistema dele desconsidera todas as despesas, ele elimina todas as despesas que você colocou lá como despesas dedutíveis,
ele não leva em consideração os dependentes, ele não leva em consideração nada disso para efeito de cálculo do imposto. O próprio sistema, ele dá um desconto de 20% sobre o valor dos seus rendimentos e aí aplica a alíquota de imposto. É como se você não tivesse nada de despesa dedutível ou não tivesse dependente, e aí ele dá um desconto de 20% e calcula o valor do imposto. Por deduções legais, o sistema ele não dá esse desconto. No entanto, ele considera todas as despesas que você colocou, todas as despesas dedutíveis, considera os dependentes, considera tudo para efeito do cálculo do imposto. Então, aí, de forma bem geral, mas a gente vai ver isso mais adiante, mas de forma geral, se você não tem despesas dedutíveis, se você não tem dependentes, então a melhor opção é fazer pelo desconto simplificado. Se você tem dependentes, se você tem despesas que ultrapassem aí esse limite dos 20%, é melhor fazer pela completa. Então, é bom analisar isso. Como é que eu sei qual é a melhor opção? O próprio sistema dá para a gente. Você vai alimentar todo o sistema de forma completa, toda a sua declaração, e no final você vai olhar qual é a melhor opção, completa ou simplificada. Aí eu já faço um alerta aí. Muita gente já, sem nem fazer a simulação, já pega aí os rendimentos, vou mandar pela simplificada. Tenha calma. Talvez a melhor opção fosse a completa. Beleza? Então é bom que vocês preencham todo o sistema antes de tomar a decisão. A gente vê aí pessoas que poderiam ter tido uma restituição maior, ou poderia até ter tido restituição fazendo pela completa, e aí fez pela simplificada e deu imposto a pagar, ou teve uma restituição menor do que deveria. Então é bom fazer essa análise. Viu? A gente vai falar um pouco agora sobre o alimentando, né? Diferente, o alimentando, eu falei na aula passada que o alimentando ele é diferente do dependente, né? Quem é o alimentando? O alimentando é o beneficiário da pensão alimentícia judicial ou decidida num acordo feito por escritura pública, né? Feita lá em cartório. Ou seja, o alimentando é aquela pessoa que recebe pensão do pai ou da mãe. Então, ou o esposo recebe da esposa, a esposa recebe do esposo. Enfim, é aquela pessoa que recebe a pensão, o alimentando. Pode ser uma criança ou pode ser um adulto. O alimentando, né? O alimentando, a gente vai ver que, diferente do dependente, ele não tem limite de idade. Eu posso ter um alimentando com 99 anos de idade. Pode ter um alimentando aí com 50, não tem limite de idade para alimentando, né? Se o juiz decidiu que alguém necessita de pensão alimentícia, ele é considerado alimentando. Então esse é o ponto. Tá lá, foi decidido que essa pessoa precisa de pensão alimentícia, é alimentando. E aí, vamos entrar mais a fundo agora nos alimentantes, né? Nos conceitos aí relacionados a alimentando. Como eu falei, é diferente dos dependentes. Isso eu já falei para vocês, né? Beneficiários de pensão alimentícia são determinados por acordo com decisão judicial, também como eu falei anteriormente. Não tem como, eu fiz um acordo de boca. Eu me separei da minha esposa, só num acordo lá amigável. E eu pago todo mês, eu dou dinheiro a meu filho. Eu posso colocar meu filho como alimentante, já que minha esposa coloca lá ele como dependente? Não. Por que não? Porque não existe acordo ou decisão judicial. Não existe nada legal, não tem uma formalidade legal. Então, se isso acontece, o que é que eu indico para as pessoas que chegam com essa situação para mim? Já mesmo vocês têm uma relação amigável, você e sua esposa,
ou você e seu esposo. Então, conversem, vão para um juiz e regulamente essa pensão alimentícia. Porque regulamentando isso, você vai poder deduzir lá da sua declaração de imposto de renda. Se não tiver regulamentado, você infelizmente não pode fazer nada, não pode deduzir nada da sua declaração de imposto de renda. Não há limite de idade, nem de renda, né? Então, tem limite. Eu alimentando, quanto eu pagar meu alimentando, eu vou colocar lá na minha declaração. E de idade a gente já viu, já falei anteriormente que não tem limite de idade para o alimentando. Não há uma dedução fixa por alimentando. A gente viu, pessoal, que lá nos dependentes existe uma dedução fixa, não é isso? De quanto é essa dedução fixa lá dos dependentes? R$ 2.275,08. Então, para cada dependente, só em ter aquela pessoa como dependente, eu já tenho de dedução na minha declaração de imposto de renda R$ 2.275,08. Nos alimentantes, isso acontece? Não. Não existe dedução fixa. O que é que existe por alimentando? O que eu gasto, o que eu pago daquela pensão alimentícia, eu deduzo lá nas minhas despesas dedutíveis. Despesas com instrução e saúde podem ser deduzidas desde que determinada por ordem judicial. Isso daqui eu vou até marcar, desde que determinada por ordem judicial. É importante frisar isso. Porque outra coisa, outro problema que a gente encontra, outro erro na elaboração da declaração de imposto de renda, é que as pessoas que têm alimentando, eles colocam lá o alimentando de forma correta, tem um alimentando aí por decisão judicial, beleza, colocou que tinha esse alimentando, e aí lá nas despesas dedutíveis, essa pessoa, ela vai e coloca como despesa dedutível o que ela pagou desse alimentando com plano de saúde, com educação. Opa, vamos lá. Isso pode? Não pode, se não tiver nenhuma decisão judicial. Como assim, ela? Vamos dizer lá que o juiz determinou que você deve pagar de pensão alimentícia a seu filho ou a sua filha o valor de R$ 1.500. Estou dando um exemplo aqui hipotético. Só que você, de bom grado, você, além de pagar os R$ 1.500, você acha que deve pagar também a escola do seu filho. E aí você paga os R$ 1.500 de pensão alimentícia. E além disso, você paga a escola e também paga um plano de saúde. Posso deduzir isso? Não. Infelizmente, não. Por quê? Porque não está na decisão judicial. É diferente quando o juiz determina que você, além de pagar a pensão, você está obrigado a pagar as despesas com educação do seu filho, ou seja, pagar a mensalidade do seu filho. Nesse sentido, está lá na decisão judicial, você pode deduzir tanto a despesa paga pela pensão, como a despesa paga com educação que o juiz determinou lá. Mas se o juiz não tiver determinado, você não pode deduzir. Aladim, qual a saída para isso? Porque eu tenho um filho, eu sou separado, e eu pago, além da pensão, eu pago a escola e o plano de saúde dele. Você tem duas hipóteses aí. Voltar para o juiz. Voltar para o juiz é condição, não é hipótese. Você vai voltar para o juiz e pedir, aí entre as duas hipóteses. Ou pedir para que o juiz determine que, além da pensão, você vai pagar também o plano de saúde e
o plano de saúde e a educação, a mensalidade do seu filho, ou então você vai pedir ao juiz para acrescentar esses valores no valor da pensão. Você paga 1.500, quando soma com plano de saúde e despesa com a mensalidade do mínimo, vai para 3.000, um exemplo. Então você vai pedir para o juiz para colocar lá que a pensão é 3.000. Aladim, mas isso aí é complicado, porque a partir do momento que tem, quando eu não tenho esse acordo formal judicial, no mês que eu não tiver dinheiro para pagar a escola ou para pagar o plano de saúde, eu posso não pagar, porque o juiz não me obrigou, não está lá escrito na decisão judicial, eu posso pagar só a pensão. Não é isso? É. E aí, quando eu coloco tudo isso dentro da pensão, ou estipula que eu vou ser obrigado a pagar isso também, se eu não pagar isso todo mês, ó, cadeia, né? Se eu não pagar lá todo mês, vai dar cadeia. Realmente. Então, é uma decisão aí que você tem que conversar com sua esposa, pensar se realmente você está comprometido com esse pagamento ou não. Estando comprometido com esse pagamento, não vejo problema nenhum de você regulamentar judicialmente para que você tenha aí como utilizar nas deduções da pensão, né, do seu alimentando. Então, pessoal, fiquem atentos a isso. Outra coisa aí que eu chamo a atenção de vocês. O juiz determinou que eu deveria pagar a pensão e também o aluguel da minha filha. Isso aí é um questionamento que eu trago, né? Posso deduzir tudo? Outro ponto importante aí, no caso de alimentando, mesmo se a sentença obrigar o contribuinte a pagar aluguel, condomínio, transporte, previdência privada, esses gastos não são dedutíveis. Então vamos ter cuidado lá. Vamos dizer que não são, o juiz determinou que além da pensão eu vou pagar outras despesas, como alguma despesa não dedutível. Como, por exemplo, um aluguel. O aluguel é uma despesa não dedutível, né? Então eu vou pagar, além da pensão, o aluguel. O juiz determinou, está lá tá lá na ação judicial, a determinação. Eu posso deduzir o aluguel? Não, porque o aluguel não é despesa dedutível. Você só vai poder deduzir, pessoal, a pensão. Aí surge um novo questionamento. Ela diz ser injusto. Porque eu estou pagando, além da pensão, o aluguel. Sim, mas o aluguel não é despesa dedutível. Nem para você, que é contribuinte, é despesa dedutível o aluguel. Então, você, o condomínio, também não é despesa dedutível. Transporte não é despesa dedutível. Previdência privada depende da previdência privada. Então, se for, a gente vai ver aí PGBL, VGBL, tem algumas diferenças aí. Então, se não for dedutivo, eu não posso colocar também. Então, tenham cuidado com isso. Aladim, aí surge um questionamento. Aladim, qual a orientação que você dá? Se você paga, além da pensão, tudo isso para o seu filho, e você está comprometido com esse pagamento, volta lá no juiz e solicita que o juiz coloque tudo como pensão. Em vez de colocar que um valor é pensão e outro valor o aluguel e outras despesas que não são dedutíveis, pede lá na ação judicial para o juiz colocar, coloca tudo aqui como pensão. Eu vou pagar tudo num bolo só e meu filho vai pagar o aluguel dele. Minha filha vai pagar o aluguel dela. Eu vou pagar a pensão e ela se vira com o aluguel. Porque a partir do momento que o juiz decide lá e coloca separado, você não vai poder deduzir. E aí, outro alerta que eu dou também. Muita gente não sabe disso. É possível ser dependente e alimentando ao mesmo tempo, pessoal. Em apenas aí uma situação. Mas é possível. Muita gente diz, eu vi uma declaração lá, o cara fez tudo errado.
Tinha. A mesma pessoa ela era dependente e era alimentando. Que diabo é isso, Aladim? Pessoal, vamos lá. Vamos dizer que no ano estava tudo bem. Eu e minha esposa, ou o esposo, estava tudo bacana lá no relacionamento. E aí, no meio do ano, o relacionamento desandou, teve uma briga, uma confusão, alguma coisa do tipo, ou então não deu mais certo. E essas pessoas decidiram se separar. Então, o que aconteceu? Até o meio do ano, meu filho era meu dependente. Após dia 1º de julho, que foi quando a gente se divorciou de fato, teve lá audiência judicial, tudo, ele passou, o juiz determinou que eu deveria pagar a pensão, então ele passou a condição de alimentando. Não é isso? O filho era dependente do pai até junho, e lá em julho a sentença saiu e ele passou a ser alimentando. No exemplo que eu coloquei aqui, ó, por exemplo, o filho era dependente do pai até março, né? Em abril sai a sentença que manda o pai pagar a pensão alimentícia para o filho. A partir de abril, o filho alimentando. Mesma coisa que eu falei aí anteriormente. Até junho era dependente. Se a sentença saiu em julho, a partir de julho, alimentando. Pessoal, a gente pode observar que a declaração de imposto de renda, ela não é difícil de fazer. São detalhes que fazem a diferença. Então, o que a gente tem que ter cuidado na hora de preencher a declaração de imposto de renda? É com essas informações, são com detalhes. E aí, todo ano, toda hora, nós devemos estar estudando, buscando conhecimento antes de preencher a declaração de imposto de renda. É claro que vocês estão fazendo esse curso agora e vão chegar momentos, vão chegar situações novas, talvez cheguem situações que a gente não abordou aqui no curso. E aí, como fazer? Estudar, procurar conhecimento, ler o perguntão da Receita, ler o regulamento de imposto de renda, e aí, conhecendo isso, você tem como sanar essas dúvidas e aí fazer uma declaração de forma correta. O difícil, como eu sempre digo, não é preencher o sistema, e sim entender o que está por trás do sistema, entender a legislação. Outro ponto aí que nós chamamos a atenção. Quando o contribuinte ele for deduzir alguma despesa com qualquer um deles, deverá identificar na própria ficha, clicando no ícone correspondente. Ou seja, se for informar uma despesa com instrução, ele deve selecionar a ficha Pagamentos Efetuados e clicar em uma das 3 opções: despesas realizadas com titular, dependente ou alimentando. Isso, pessoal, é fato. Na hora que eu vou lá em despesas dedutíveis, que a gente vai trabalhar despesas dedutíveis mais adiante, mas eu trouxe só uma observação aí para vocês. Na hora que vocês forem preencher as despesas dedutíveis, vocês têm que dizer de quem é aquela despesa dedutível. Aquela despesa é minha, ou seja, é do titular. Aquela despesa é do meu dependente, ou aquela despesa é do meu alimentando. Uma mesma pessoa, ela pode ter dependentes e alimentandos. Vamos dizer que o cara tem 5 filhos. 2 do primeiro relacionamento, que se divorciou lá legalmente, o juiz determinou pagamento de pensão. E tem 3 do novo relacionamento, da nova união estável. E aí, ele vai ter, então, 2 dependentes e 3 dependentes, na realidade, do novo relacionamento. Talvez a mulher também, se tiver a mulher também, 4. Sim, ainda tem também, se for a sogra, o sogro é gente que só, que ele vai ter aí como dependente, né? Dependendo da situação. E vai ter 2 alimentandos, que é lá do primeiro relacionamento. Então, pessoal, a gente tem que ter, e lá na hora de declarar, a gente tem que ter esse cuidado, na hora de colocar lá nas despesas dedutíveis.
o programa exige que eu informe de quem é aquela despesa. Referente a quem? Oi, pessoal. Chegando aqui ao sistema, nós vamos lá para a aba Alimentandos, não é isso? Aqui nós estamos naquela tela inicial, naquela primeira tela que eu mostrei para vocês lá nas primeiras aulas, né? Então, nós temos aqui, já falando da aba Identificação do Contribuinte, Dependentes, então eu vou direto para a aba Alimentandos, ou seja, para a ficha Alimentandos. Na ficha Alimentandos é bem tranquilo. Nós temos aqui o botão Novo, né? Onde eu clico em Novo, ele vai me abrir aí para me colocar os dados do alimentando. O alimentando é residente no Brasil ou é residente no exterior. Os casos mais comuns é que sejam residentes no Brasil, mas se for no exterior, você marcou aqui, ó. Vou marcar aqui residente no Brasil, ele vai me pedir o CPF do alimentando, lembrando que sempre o sistema pede o CPF do alimentando, eu vou colocar aqui um CPF aqui aleatório, vou inventar, né, na realidade, né? Você viu aqui, pessoal, uma observação aqui, quando eu coloquei um CPF aqui que não existe, o sistema já me dá um alerta. O campo indicativo CPF do alimentando está inválido. Então o sistema ele já me avisa, opa, tem alguma coisa errada aí com esse CPF que você colocou. Beleza? O sistema é intuitivo. Eu vou colocar aqui, vou deixar ele aí de forma, esse campo inválido, porque aqui é só uma aula, né? E aí vou criar também uma data de nascimento. 23/1/2012. Inventei aqui. Aqui eu vou colocar o nome daquele menino. Tá aqui Lucas Aladim. Vou criar aqui uma situação. Criei aqui o alimentando e eu dei OK, ó. Pronto, pessoal. Aladim é só isso no alimentando, só isso. No sistema eu vou lá e coloco só isso. Aí uma observação que eu faço. Quem deve cadastrar o alimentando? Eu já falei um pouco para vocês, mas quem deve cadastrar o alimentando? A pergunta aí para vocês. Quem respondeu que é aquela pessoa que está pagando a pensão, beleza. Então, quem deve pagar, quem deve cadastrar o alimentando é quem está pagando a pensão alimentícia. Então, para quem está pagando, aquele filho, aquela pessoa que está recebendo pensão é um alimentando. Para quem está recebendo, aonde é que eu cadastro esse alimentando? Eu cadastro alimentando também? Não. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu me separei. E aí a gente teve uma decisão judicial, tal, e o juiz me obrigou a pagar a pensão alimentícia. Então, eu que pago a pensão, eu vou cadastrar meu filho aqui como alimentando. Minha esposa que recebe a pensão, caso ela queira, ou caso ela esteja obrigada a fazer declaração de imposto de renda, ela vai cadastrar esse mesmo meu filho aqui, não como alimentando, vai cadastrar como dependente. E aí entra naquela coisa que eu falei na aula passada. Ela é obrigada a colocar ele como dependente? Não. Ele pode não entrar na declaração dela como dependente. Consequentemente, o valor que eu paguei a ele, da pensão alimentícia que eu depositei para ele, não vai entrar na declaração dela. Caso ela coloque essa pessoa, esse filho como dependente, lembre da mochilinha. Colocou ele como dependente,
vem o bônus e o ônus, ou seja, ele vai entrar como dependente dela, mas consequentemente o que eu paguei de pensão também vai entrar lá como rendimentos tributáveis. E a gente vai ver mais lá na frente aonde é que a gente bota esses rendimentos recebidos de pensão. Mas vai entrar lá nos rendimentos tributáveis. Porque para mim esse rendimento ele é isento, para mim que estou pagando. Mas para ela que está recebendo, isso é rendimento tributável. Então ela vai ter que declarar. Aí por isso que é importante, pessoal, fazer a análise, fazer o comparativo, fazer simulações no sistema para ver se compensa ou não colocar. Há uma dúvida que surge, Aladim, mas se o menino é de menor, isso eu já falei anteriormente, mas vou repetir. Se o menino é de menor, ele não é obrigado a ser meu dependente, não? Não. Para fins de... Ele é seu dependente de fato, né? Mas para fins de declaração de imposto de renda, para fins de direito, ele não é obrigado a constar como dependente na sua declaração, não. A legislação não obriga isso, não. Então, faz a simulação e vê se compensa ou não colocar esse filho como dependente. Eu peguei uma situação, inclusive, esse ano, de uma amiga que todo ano colocava o filho como dependente. E aí, quando ela colocava a pensão, em vez de dar imposto a restituir, dava imposto a pagar. E aí, quando ela tirou o filho como dependente, consequentemente, ela tirou o bônus, mas também tirou o ônus. Consequentemente, tirou o valor que esse filho recebia de pensão, deu imposto aí a restituir, ou seja, ela ia receber. Então, pessoal, é bom fazer essas simulações. Beleza? Ficamos por aqui com a aba alimentando. E aí, na próxima videoaula, nós falaremos sobre rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Tranquilo? Até a próxima, galera.